Professor Ronguana, vamos passar, portanto, para outro tema e começamos com o professor Ronguana, depois de ter abordado este assunto do envolvimento de agentes da polícia no crime. Vamos falar sobre a retoma dos raptos. O país luta há quase 10 anos, portanto, contra este tipo de crimes e o que nós vimos com esta retoma dos raptos, em uma semana, 3 pessoas foram raptadas, todos com ligações empresariais, portanto, é uma preocupação. Professor Ronguana, há vozes que têm afirmado, e até no seio do próprio portanto, do MDM, na oposição, que pode haver uma relação entre os raptos e o terrorismo em Cabo Delgado. É debate aceitável este que nos é trazido nesta onda, neste ressurgimento dos raptos que nós vimos? Eu penso que todas as hipóteses têm que estar em aberto, não é? Portanto, costuma-se dizer que mesmo o erro é importante para a verdade, portanto, todas as hipóteses, como sabe, a questão dos raptos tem sido um crime bastante grande, não é? E tem sido bastante frequente, tem tentáculos muito fortes e, acima de tudo, é um crime que atenta contra a economia nacional, porque a partir do momento em que praticamente é proibido ser rico, é proibido ter bens, porque se tem algum bem, sabes que incorre a pena de rapto, e a partir daí significa que o próprio investimento estrangeiro, o investimento nacional fica retraído, porque as pessoas têm medo, se têm bens, se têm dinheiro, se têm capacidade de investir, claramente não há onde vir para Moçambique, não há onde colocar Moçambique no mapa do investimento, porque a ideia que tem é que se ali chegares, vai ser raptado. Portanto, só por este lado mostra a urgência e a necessidade de a investigação, a pesquisa sobre este crime, ter que abrir todas as linhas portanto, de busca possível e que todos possam contribuir com aquilo que sabem, com o conhecimento que têm, para desvendar os problemas dos raptos. Se provar, se haver evidência da relação deste crime com outro crime, é lógico que aqueles que têm estes conhecimentos, que têm esta precisão, possam colocar aquilo que sabem a público, possam colocar isso às instituições de direito, para que efetivamente estas ligações possam ser desvendadas, possam ser denunciadas e até podem ser boas pistas para se desvendar os esquemas que andam associados a estes crimes. Portanto, para dizer sim, senhor, os criminosos criam também as suas relações e o crime organizado tem também as suas conexões. Por isso é justo que todas as hipóteses de pesquisa sejam colocadas, sejam perseguidos, se busque efetivamente. Mas enquanto não tivermos estas evidências, fica esta necessidade urgente de estancar este crime. Portanto, eu acredito que podemos ter dúvida das conexões em termos de causas, em termos da forma de atuação, mas existe um aspecto que é claro das conexões, que é das consequências. Porque há de perceber que o terrorismo tem como grande consequência, portanto, provocar o desinvestimento. Fazer com que aqueles que querem investir não possam, aliás, até um tema deste debate, o desinvestimento que está a acontecer em Palma, que está a acontecer em Cabo Delgado por conta do terrorismo, não é? Significa que as pessoas que estavam a investir em Kisanga, que estavam a investir em Muidumbi, que estavam a investir em Palma, em muitos distritos de Cabo Delgado, já não poderão fazer por medo de ver os seus bens destruídos, porque não há vias de acesso, porque podem correr o risco de serem degolados. E também é verdade que se os raptores continuam de rédea solta, você sabe que se tentar investir, está a se colocar na estrada dos raptores. Você sabe que se vais para o banco colocar lá
aquilo são as suas poupanças, um raptor vai saber que tens ali e vai ser perseguido. Portanto, eu penso que existem muitas conexões do crime organizado e, sobretudo, nas consequências, porque esses crimes todos, no final do dia, impedem que as pessoas possam trabalhar, impedem que Moçambique possa ter investimento, e sem investimento não há empresas, sem empresas não há emprego, sem emprego não há renda, sem renda, é o que todos nós sabemos, é pobreza, é misérias, é guerras, é conflitos, e eu penso que a partir daí, só por este ponto, é fácil de perceber a existência destas conexões. Mas mais do que estudarmos, verificarmos conexões, temos que encontrar, o Estado está obrigado a fazer tudo o que está ao seu alcance para rapidamente estancar esses crimes e tornar Moçambique, como já foi no passado, um país agradável para estar, para trabalhar e até para investir. Egidio Vaz, alguém dizia que os raptos no país ocorrem como se alguém tivesse um remote. Portanto, numa altura os raptos eclodem e noutra altura tudo fica equilibrado. Em que contexto podemos enquadrar este pensamento de algumas vozes e até que reflexões podem ser feitas? Bom, esta é uma teoria de trabalho, em inglês chama working theory, mas nós temos muito poucos estudos sobre isto publicados até agora, mas o que nos dá a entender é o tipo das pessoas que estão sendo raptadas, deixa sugerir, primeiro, o tipo de pessoas que são raptadas, sim, são pessoas de bens. O segundo é o papel também das famílias ou a proteção dos denunciantes. Este é que é o grande problema para mim. Quero refletir sobre isso porque, ao contrário da máfia siciliana ou dos cartéis colombianos e os outros que raptam as pessoas ou para cobrar a dívida ou eventualmente para raptar para matar, ou eventualmente como chantagem para que se tome uma decisão qualquer, aqui já não. Este negócio está a prosperar justamente porque não há condições que impeçam isso. Ano passado, o general Bernardino Rafael anunciara a criação de uma brigada anti-raptos, uma unidade anti-raptos, uma unidade dedicada à investigação e à perseguição disso. Parece-me a mim que funcionou até um determinado nível e agora está a ressurgir. Proteção dos denunciantes seria muito importante, a colaboração das famílias, mas aí está, não há segurança para que, ao denunciar, as pessoas não morram. Existem relatos, inclusive, de existirem pessoas que já estão a pagar antes de serem raptadas, ou seja, uma contribuição para a sua própria segurança. Essas pessoas estão a pagar a quem? É uma taxa uma espécie de taxa de sobrevivência. Uma taxa de segurança. Essas taxas estão sendo pagas a quem? Então, eu julgo que, pelo caráter multidisciplinar do crime organizado, principalmente em relação ao rapto, vai também exigir ao Estado moçambicano agir de forma igualmente multidisciplinar. Quem dá informações sobre, por exemplo, os dinheiros que andam nos bancos, por exemplo, quem dá informações, quem eventualmente vai salvar e depois não dá consequência ao processo, justamente porque foi ameaçado de que vai morrer, se eventualmente... Então, sugere de que este crime organizado conta também com alguns agentes da lei e ordem que eventualmente facilitam isso. Ora, é também possível rastrear algum enriquecimento ilícito de alguns indivíduos que, aos vistos, não justificam efetivamente como é que estão a prosperar num contexto onde um PhD, como o professor Novunga, ganha 46 mil meticais. 47, já subiu. 47 mil meticais. Então, eu julgo com toda a honestidade, aqui é importante que o Estado se desdobre ainda muito mais, mas também que haja uma garantia de que as famílias
se envolvam juntamente com a polícia. Mas esta garantia é que é o problema. Eu recordo-me, só para fazer um remate, que antes da PGR Buchili ser nomeada, havia um anterior. O anterior da Buchili. É Juiz Paulino, Procurador Paulino. Exato. Não. Está antecessor. Ele tinha colocado um número para a PGR, para a linha verde. Esse número de telefone funcionou apenas uma semana, porque quando eu quis também denunciar, o número não chamava. E eu pus no Facebook de que esse número da PGR, eu tenho coisas que eu queixar, mas não está chamando. Então, essas táticas de hit and run, quer dizer, de tiro e foge, a unidade está ali criada. Obviamente que o segredo é a alma do negócio, não precisamos conhecê-la, mas os resultados parecem estar a serem contrariados, aliás, estar a ser contrários ao que nós estávamos à espera, apesar de algum interregno. O que aconteceu não se percebe bem, e eu julgo que a dada altura precisamos de alguma explicação das entidades competentes para também nos dar alguma ciência. Professor Novunga, alguém também problematizou de forma até excêntrica ou aparentemente excêntrica da seguinte maneira: se o país não consegue há quase 10 anos travar os raptos, poderemos a breve trecho conseguir eliminar o terrorismo, que é uma forma de crime mais organizada e até levada mais que estes casos esporádicos que acontecem nos principais centros urbanos do país? Sim. Penso que o que fica claro da maneira de atuação do Estado moçambicano, do Estado em Moçambique, sabe que o Estado não anda, nunca de deparar-se com o Estado. O Estado são aquelas pessoas que estão revestidas do poder do Estado. Mas neste momento se dá uma ideia de um nível de deixa andar no Estado que fica claro que não há quem assume a responsabilidade do Estado em Moçambique neste momento. E o caso da polícia em particular, na sua relação com os raptos, ainda no tempo do procurador Juiz Paulino, houve uma investigação porque se raptou uma portuguesa. Então, o Juiz Paulino pediu apoio aos portugueses. O Estado moçambicano não autorizou que os portugueses viessem ajudar aqui, mas informalmente os portugueses vieram, fizeram sua investigação, em menos de 48 horas tinham chegado à seguinte conclusão, de que pelas ligações telefônicas feitas pelas pessoas que raptaram a portuguesa, o apartamento utilizado é este, os números de telefone utilizados são estes. Quando se foi ver a certidão, porque as fletes têm certidões, a certidão da flete pertencia a um grande general da polícia. A flete de onde se faziam as chamadas telefônicas pertenciam a um general da polícia. No momento áureo dos raptos. Significa que, desde o início, os raptos foram acarinhados pela polícia, foram encobertos pela polícia, porque deles se beneficiavam. E dá uma ideia de que os próprios polícias sabem quem são as gangues que naquela fase inicial estavam a disputar. A teoria que havia era que são gangues de asiáticos que vinham aqui, disputavam o mercado, etc. Mas muitos destes, que não falam nem português, não falam nenhuma língua nacional, aparecem como nasceu no Xinde, mas nem sabe onde é que é Zambésia. Mas diz que nasceu no Xinde, diz que nasceu e não sabe onde é. E tem BI moçambicano. Ontem apanhei um chinês, tem um BI moçambicano, um chinês. O apelido dele é Chihuahua Macuacua. Mas como eu sei Macuacua você? Mas tem BI moçambicano. Então, é aqui onde começa todo o negócio com a polícia, que cresce para um nível onde depois falham nos pagamentos e entram nos raptos. Para se realizar o combate aos raptos em Moçambique, tem que se combater lá do topo, lá do topo, lá no topo. A quem se refere do topo?
Não conheço o topo, você. Lá no topo, nos chefes da polícia sabem quem são os raptos. A forma tão fácil com que as pessoas... Apareceu algumas imagens no Facebook, social media, WhatsApp, a mostrar a facilidade com que as pessoas carregam um indivíduo, dão um tiro na senhora e tal, põe no carro, põe-se a andar. Aqui, em todas essas ruas aqui, há polícias. Mas, 19 horas, estão a raptar alguém e não acontece nada. Não acontece nada porque fica a ideia de que os polícias sabem que na hora X, no dia X, vão raptar alguém. Vão raptar alguém. Então, o que nós estamos a dizer, e já dissemos antes de ontem, afinal, onde está a unidade antirrapto que disse que ia se criar? Por que foi desmantelada? Por que não está a funcionar? Por que não está a funcionar a unidade antirraptos, que nos dá a informação exata do que se passa? Não está a funcionar por quê? Quem dos grandes chefes neste país que não está interessado em que se combata os raptos? E a própria GR está ali, está calada. Se calhar porque tem ali aquela escolta dela, cheia de viaturas, etc. Tudo bem com ela. Mas a realidade é que em Moçambique, neste momento, a crise socioeconômica é também agudizada por se estar a retrair os investimentos, também porque as pessoas estão a fugir da situação dos raptos em Moçambique. Mas é preciso também dizer aqui duas coisas importantes. Primeiro, Moçambique já há muito tempo que se virou um corredor de drogas, um corredor de tráfico de drogas. O negócio de tráfico de drogas está associado sempre ao tráfico humano. Está sempre associado. Se recorda, pode não ter nascido ainda, mas em 97 se descobriu 12 toneladas de haxixe lá em Cabo Delgado, em Kionga. A polícia não interceptou o negócio. Aquilo foi encontrado porque houve um acidente. Não sabemos quanto mais se transporta desde essa altura a esta parte. Carlos Cardoso, esse saudoso homem, sempre lutou contra esta questão do crime, do tráfico de drogas. Aliás, temos barões aqui do tráfico de droga que eram precisados pelos americanos. O Estado moçambicano não entregou. Por quê? Não entregou quando eram precisados, não entregou por quê? Todos os países entregam. O Estado moçambicano não entregou. Por causa de quê? De forma muito rápida para que passemos a outro tema, acha que estas formas de crime são conexas? Claramente. São claramente conexos. Os raptos e o terrorismo? Quando uma fonte seca, rapidamente se encontra outra. Isso tudo faz parte de uma teia do crime organizado, que intercepta e é acarinhado por pessoas que estão investidos de poder do Estado em Moçambique. Sim, Gideon Vaz, de forma muito rápida, para que passemos a outro tema. Um ponto. Os Estados Unidos da América, ao ter declarado o nome que citou de barão de droga, não lhe pediu. Ele simplesmente, uma das medidas foi banir toda a relação comercial entre este indivíduo e seus negócios com os Estados Unidos da América. Na eventualidade de ele ir aos Estados Unidos da América, seria detido. É assim. Portanto, não é o facto de o Estado moçambicano ter protegido alguém, isso não foi o caso, nem a partir dali que o Estado norte-americano tenha claramente pedido isto. De resto, é obrigação do Estado moçambicano proteger os seus cidadãos até que haja uma coisa concreta. E, portanto, isto não só este que é o ponto. O segundo ponto que eu também gostava de chamar a atenção é que sim, os raptos estão aí. Este não é um fenômeno novo, pelo menos aqui na região, na África do Sul tem havido. Na Nigéria é demais, comparado com Moçambique. Todavia, de novo, volto a reiterar, de que eu julgo que com o aperfeiçoamento profissional, tecnológico, material, é sim possível estancar este rapto, começando justamente por aquilo que eu elogiei. A polícia é uma das entidades que está em constante purificação das suas fileiras. E eu julgo que este processo de purificação das fileiras precisa também de ter este condão. Já disse isso e nós podemos rapidamente passarmos. Não, acho que não percebeu o que eu disse. O primeiro aspecto é,
quando há sensivelmente 20 anos atrás o Estado moçambicano teve a oportunidade de melhorar, modernizar através da ACIPOL, através de esquadras modelo, mas isso tudo parou por causa de corrupção e hoje está a travar isso por colocar a ACIPOL a ser dirigida por um licenciado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Egídio diz que o Estado moçambicano protege os cidadãos. Não protege, só protege aos corruptos. Protege Manuel Chang na África do Sul, a todos os cidadãos moçambicanos que estão a sofrer na África do Sul. Não, o Estado moçambicano não quer saber. Em todo o mundo onde há moçambicano, hoje que estamos aqui a falar, o Ministério da Educação mandou para a Rússia alunos, sobrinhos nossos, para estudarem lá. Estão a passar fome. O Estado moçambicano não quer saber daqueles miúdos, mas gasta milhões a proteger Manuel Chang aqui na África do Sul, porque é corrupto. E este aqui, os barões aqui, são protegidos por serem corruptos. Experimenta você fazer uma coisa, vão te mandar para lá. Mas sobre a CIPOL, estatisticamente mostrando, os cadetes formados lá têm sim e estão progressivamente a dirigir a polícia, e parte desta melhoria da polícia é também fruto deste aperfeiçoamento. Esse é factual. Ora, a CIPOL não forma em massa, como pode muito bem perceber, e o Estado, aliás, este país é extremamente vasto, que eu julgo e vai perceber que o número de cadetes que sai anualmente lá não dá para, com a mesma velocidade, poder se preencher o quadro. Portanto, quanto ao CIPOL, isso é que era importante clarificar esse assunto. Há relatórios produzidos há 10 anos que mostram que os formados pela CIPOL estão a ser marginalizados nas esquadras. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de todos os comandantes bandidos que andam a violar meninas nas esquadras, não há nenhum que é da CIPOL. Sim. Não há nenhum que é formado pela CIPOL. Mas isso foi há 10 anos. Ou seja, se nós tivéssemos apostado em colocar as meninas e meninos formados pela CIPOL na liderança da corporação policial, teríamos um outro nível de desempenho da corporação do que aquele que temos hoje. Professor Novunga, Egídio e professor Novunga, podemos passar para o terceiro tema, que é o último, de forma muito rápida, enquanto, portanto, voltamos à concentração. Portanto, o abandono da Total parece iminente, porque temos a suspensão dos investimentos, de forma temporária, a retirada de todos os trabalhadores no acampamento de Afungi, a península de Afungi, o epicentro dos investimentos do gás. Mas na semana finda circularam informações de um abandono em tempo indeterminado. Ainda não foi confirmado ao governo moçambicano em relação a este assunto, mas nós vamos debater sobre possível abandono portanto, da petrolífera francesa nos investimentos do gás em Moçambique, após o anúncio dos investimentos que há muito tem alegrado os moçambicanos. Ronguana, podemos abordar sobre esta questão, a não ser que o professor Novunga queira falar sobre este assunto em primeiro. Pois, agradeço a oportunidade de abordá-lo em primeiro lugar. É uma situação terrível para o Estado moçambicano e para o povo moçambicano em particular. Há sensivelmente 15 anos que toda a esperança dos moçambicanos está depositada no desenvolvimento do gás natural. Inicialmente, se estiver recordado, todas as projeções indicavam que até 2019 ia-se começar a produzir o gás e seria por um período de 30 anos, mais ou menos. E isso daria uma receita bilionária ao Estado moçambicano num intervalo bastante curto, e isso permitiria ao povo moçambicano tirar a barriga da miséria. Hoje, a Total, depois de muito esforço, se está a retirar e está a rescindir os contratos com todos aqueles que tinham sido contratados para o desenvolvimento. Olha, estando isto a acontecer, não está a suspender, está a rescindir os contratos. Isso vai significar um retrocesso muito grande, com custos elevadíssimos. Uma renegociação para a Total voltar vai significar renegociação em condições mais difíceis para Moçambique. Vai se perder a janela de 2025 para as primeiras exportações. E isso coloca-nos um outro desafio maior.
sem mencionar o fato de a Exxon até hoje não estar a tomar a decisão final de investimento, o que reduz, na realidade, o volume do investimento realizado, contrariamente àquele que era esperado, que até hoje se fizesse. Mas o desafio maior é que daqui a 10 anos, a 15 anos, o gás natural vai estar a ser combatido a sério como um gás também poluente, apesar de ser limpo. Não se esqueça que no ano passado houve um relatório muito contundente dos amigos da Terra a chamar a atenção para a questão ambiental. E toda a discussão, já na semana passada havia negociações China e Estados Unidos sobre esta questão ambiental, o que significa que cada minuto de atraso que estamos a fazer como país para monetizar o gás, estamos a reduzir o tempo que teremos para monetizar e poderá ser que nessa altura tenhamos que deixar a maior quantidade do gás na Terra, justamente porque estamos a perder tempo, perdemos muito tempo até agora, e o que está a acontecer ao nível do terrorismo que está a nos afetar, e agora esta saída da Total, não sei quais são as condições que a empresa colocou para voltar, mas o fato de, desta vez, estar a terminar os contratos, isso nos coloca numa posição de muita fragilidade e estamos assustados. Há mais de 1000 trabalhadores que poderão perder empregos nas empresas subcontratadas pela Total. Egidio Vaz, a CTA, enquanto confederação que une todas as associações económicas, manifesta preocupação tanto é que vai persuadir a Total a não abandonar definitivamente. Como é que podemos olhar para isto e de que maneiras podem existir contributos para que não haja este desinvestimento? Bom, eu sou familiar e entendo muito bem o discurso do professor Rongwane e de todos os outros, mas é preciso estar bem firme aqui. A Total não vai para lado nenhum. O que a Total vai tentar fazer é, eventualmente, e à luz, como o professor Nuvunga afirma, renegociar em condições ainda melhores ou favoráveis. O que está a fazer é mais ou menos uma chantagem. Primeiro. O segundo aspecto, porque olha, a Total, para esses projetos gigantescos, não há nenhuma empresa que avança sem compromisso. A Total não é só ouvir, isso não se trata de um rio onde se vai meter balde para tirar o gás. Antes da decisão final de investimento, essas empresas como a Total se compromete com os grandes compradores. Então, se esses compradores também, aliás, essas decisões, esses compromissos envolvem grandes bancos e grandes dívidas. Ou seja, no final, o gás terá que sair dali, porque também é a própria Total que se compromete a fazer isso. Ora, perante uma situação de segurança, essas decisões, eu até tenho uma dessas com a CMC, responsável pela construção do acampamento, sugere que pode voltar, aliás, poderá voltar mais tarde, e não necessariamente que esteja a abandonar. Em momento algum, a Total afirmou que estava a abandonar, não li absolutamente lado nenhum, pelo contrário, o último comunicado que se conhece, a Total reafirmava a confiança no governo da República de Moçambique e no Estado e na segurança de Moçambique. Estão lá os soldados a protegerem o empreendimento, não houve até agora nenhum tipo de saque, pelo menos do acampamento, e portanto as nossas forças de segurança estão a fazer o que lhes compete para garantir a segurança, pelo menos no site. A Total poderá voltar, e exatamente isso que ele está a tentar fazer, a puxar, e essas grandes multinacionais também têm sido em toda parte chantagistas, e se nós tivermos a cabeça fria, poderemos efetivamente ombrear com eles, mas se começarmos a titubear, principalmente na opinião pública, aqui, por exemplo, dizer que não há de voltar e tal, cria também uma sensação de insegurança nos nossos próximos decisores para acederem facilmente ao que eles querem. Eles querem o recurso natural mais barato possível. E nós precisamos de estar muito seguros e focados aqui para que não nos traga essas coisas. O gás é nosso aqui. De uma ou de outra maneira, eles também estão super comprometidos, portanto, não podemos olhar a Total como simplesmente benfeitora que vem para Moçambique para fazer as coisas e depois esta sua presença que nos traga benefícios. Eles também têm mais benefícios do que nós.
Professor Ronguana, diante deste possível abandono definitivo, porque diante do governo moçambicano a comunicação que existe é de uma suspensão temporária, como é que o governo pode posicionar-se face a este risco eminente de um abandono definitivo ou da renegociação para o investimento nos projetos de gás? De forma muito rápida. Bom, parece que nós não vivemos no mesmo país quando falamos destas coisas, porque as razões da insegurança que a Total invoca são reais. E nós vivemos, não passa muito tempo, consequências dramáticas. Portanto, não só da Total, muitas das empresas que lá estavam, vimos, por exemplo, os bancos que está a ser referido, que simplesmente as suas dependências foram reduzidas a cinza. Não é? E muitas outras empresas acumularam, você até estava a falar de prejuízos de milhões e milhões de dólares, e nós sabemos quanto é que custa para um moçambicano conseguir $1. Agora, se são milhões de dólares, significa que este projeto, que era a grande esperança, de fato está a se transformar no grande inferno dos moçambicanos. Para dizer o seguinte, que nós precisamos respeitar o esforço e o dinheiro alheio. Nós não podemos chamar pessoas, as pessoas trazerem os seus dinheiros, as suas poupanças, para vir investir aqui em Moçambique. E depois ficar-se com a sensação de que não nos importamos, já até chamamos nomes, quer dizer, a Total teve prejuízos humanos também, porque estamos a dizer que foram afetados não só bens, mas também houve perca de vidas humanas, exatamente naquela semana que era suposto a Total retomar. Portanto, parece-me que nós temos que nos pôr também no lugar dos outros que estão a sofrer, não só a Total, mas essas empresas, esses concidadãos nossos que estão a perder lá todas as suas poupanças, todo o seu esforço, toda uma vida de trabalho. Nós ouvimos esta semana que empresários, quase de uma forma dramática, só lhes falta ir pegar já a força a Total para não sair, porque nós sabemos que a sua saída vai trazer consequências abismais. Ou seja, estava previsto que em 2018 começaria-se já a exploração, depois passou-se para o ano 2022, mas já está claro agora que nem 2018, nem 2020. E quando nós pensamos que isto é apenas uma forma de renegociação, de poder renegociar melhor, penso que parece que estamos a viver num outro país. As ameaças que existem no abandono das energias fósseis também são reais. Já há data, já se fala de 20, 10 anos. Portanto, e se nós não estamos a conseguir ir rápido, se nós não estamos a conseguir criar um ambiente de segurança para que essas empresas possam operar, se nós não estamos a ser capazes de aceitar toda ajuda, todo o apoio que ia e tornar possível esta exportação, portanto, fica-se com aquela sensação. Eu, pessoalmente, já estou naquela situação de capa, já não sei o que dizer, já não sei o que efetivamente queremos, para onde é que nós estamos a caminhar, porque todas aquelas que eram as nossas esperanças estão a cair por baixo uma a uma. Tudo aquilo que era suposto que ia ser feito está a ser abandonado. Todas as pessoas que investiram os seus esforços, as suas poupanças, perderam absolutamente. Os jovens que estavam a ter emprego, que estavam a ter algumas esperanças, têm o seu futuro adiado. Nós temos que, não, isto é só uma questão de renegociação, é que só estão a fazer o fim-capé. Eu penso que temos que respeitar mais os investidores, temos que respeitar mais as empresas e temos de sentir o sofrimento alheio. Porque se nós não temos a capacidade de dizer, sim senhor, renegociações à parte, mas aqui falhou-se na segurança, aqui falhou-se nas previsões que foram feitas. Nós também sempre fazer uma meia-culpa, sabemos que nós também erramos, enganamos, fomos enganados. Parece que está a nos faltar um pouco também esta humildade, porque as pessoas até podem perceber, houve uma falha, mas ver que, pelo menos quem falhou está conduído, também sente. Uma das coisas que estamos a referir, e tanto no tema anterior como este,
é que nunca há responsabilização política. Ou seja, se efetivamente estamos a falar do crime organizado, do terrorismo que junto com o crime organizado, se efetivamente os dirigentes sabem que se há uma falha destes vão perder os seus postos, significa que as conexões também vão ser menores, porque houve um rápido. Então, alguém tinha que rolar a cabeça, as pessoas tinham que pôr seu lugar à disposição, mas não acontece. Eu penso que nós precisamos respeitar mais as pessoas que querem trabalhar em Moçambique. Precisamos efetivamente reconhecer as nossas fragilidades e pedir ajuda. Precisamos efetivamente criar ambiente para que quem cá investe possa ter retorno. Agora, se quem cá investe é mesmo para criar buracos financeiros nas suas poupanças, eu penso que estamos tramados. Professor Silvério Rongana, nós queremos agradecer pela presença, igualmente Egídio Vaz e Adriano Novunga. A Revista Nacional volta no próximo domingo, tem sido assim aqui na TV Sucesso. Boa noite, passe bem. Audio Jungle.